Oi, seja bem-vindo à primeira aula de matemática do curso de Teoria de Voo de PP. É muito simples, não precisa se assustar, não tem nada muito complicado aqui, é só o basicão mesmo para rebobinar a fita para quem está muito tempo parado ou quem não entende nada disso, absolutamente. Esse é o meu currículo e essa aula também poderia ser lançada no YouTube, mas eu não lancei, enfim, é só para vocês mesmo, beleza? Enfim. Produto. Às vezes a gente vai tratar de produto quando a gente fala de teoria de voo, a gente vai ter alguns conceitos matemáticos. Como eu disse, nada difícil. Mas enfim, produto é o resultado da multiplicação de dois números, ou seja, quando eu faço 4 vezes o número 5, eu vou ter 20, né? Isso é fácil de entender, 4 vezes 5, 20. O nome desse resultado, quando eu trato de multiplicação, é chamado de produto. Então, o primeiro é multiplicando, o segundo é multiplicador e o resultado é produto. Nada difícil. Quociente ou razão. O resultado de uma divisão de dois números é chamado de quociente ou razão. Assim como a gente viu produto agora, quando a gente fala de multiplicação, o resultado de uma divisão é chamado quociente ou razão. Ou seja, eu vou dividir 7 por 3, o quociente vai ser 2, né? Porque 2 vezes 3 vai ser 6, né? Seria 2, alguma coisa. Mas enfim, o quociente ou a razão é o resultado de uma divisão. Quadrado. Um número elevado ao quadrado é um número multiplicado por ele mesmo. Algumas pessoas cometem o erro de achar que um número ao quadrado é um número vezes 2, porque aqui em cima a gente tem o numeral 2, né? A gente tem o número 2 aqui, então eles fazem 4 vezes 2. Não, isso está errado. É o número multiplicado por ele mesmo, assim como a gente está vendo aqui. Beleza? Aqui embaixo, ó, dica, o quadrado de 7 é igual ao produto dos seus números adjacentes, 6 e 8, mais 1. 6 vezes 8 mais 1 igual a 49. É uma dica que dá aqui para você achar mais rápido, ou seja, se você pegar um número antes de 7, 6, e pegar um número depois, 8, fizer 6 vezes 8 mais 1, é raiz quadrada. Às vezes você sabe que 7 vezes 7 é 49, pensando aí na tua cabeça, mas tem gente que tem dificuldade, então ele dá uma dica aqui que pega um antes, pega um depois, soma com 1, é o resultado do quadrado. E tem que pensar nisso porque às vezes o número é muito grande também, tá? Cubo, um número elevado a 3. Esse número de elevado chama expoente, né? Igual a gente está vendo aqui. O número que vai ser elevado é chamado de base, tá? Então, ó, quando a gente fala de cubo, é igual ao quadrado. Você não vai fazer 5 vezes 3, né? Você vai fazer a multiplicação do 5 3 vezes, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5. E aí, você fazendo isso, você vai chegar ao resultado de 125, beleza? Aqui seria o caso aqui, ó, 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7, resultado 343. Aqui, se você pegar o 8, 8 elevado ao cubo seria 8 vezes 8 vezes 8, ou seja, 3 vezes o número 8 multiplicado por ele mesmo, né? Resultado seria 512. Θ ao quadrado é o número multiplicado duas vezes, ou seja, 7 vezes 7, se for ao quadrado, e 7 ao cubo é o próprio número multiplicado 3 vezes por ele mesmo, 7 vezes 7 vezes 7. Raiz quadrada, enfim. Como que a gente acha a raiz quadrada de um número de forma mais simples? Ou seja, se a gente está procurando aqui no caso, ó, raiz quadrada de 9, você tem que pensar o seguinte, um número multiplicado por ele mesmo que dará o resultado de 9. Isso será a raiz quadrada de 9, ou seja, que número multiplicado por ele mesmo vai ser 9? 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Então, se 3 vezes 3 é 9, o número multiplicado por ele mesmo, eu posso dizer que a raiz quadrada de 9 é o 3. Aqui, ó, raiz quadrada de 4. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2. De 16 aqui embaixo, a gente já falou do 9. 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz quadrada de 16 é o número 4. E assim por diante, 81. 9 vezes 9 vai ser 81. Então, eu digo que a raiz quadrada de 81 é o 9.
Diretamente proporcional, que no meu ponto de vista é a coisa que você mais vai usar de tudo que eu disse até agora no seu curso de piloto privado na teoria de voo, beleza? Quando uma coisa aumenta, a outra coisa também aumenta. Ou seja, a gente tem um personagem aqui que está trabalhando, nesse primeiro quadro aqui, ó. Ou seja, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha dinheiro. Então, o trabalho é diretamente, ou seja, está ligado diretamente na mesma proporção do dinheiro, ou seja, diretamente proporcional ao dinheiro. Quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro eu vou ganhar. Aqui, por exemplo, eu tenho uma distância. Quanto mais tempo eu correr, mais distância eu vou percorrer. Ou seja, quanto mais eu corro, mais distância eu percorro. Porque seria loucura dizer assim, quanto mais eu correr na rua, menos eu corro. Não, uma distância menor eu corro? Não. Então, o que eu estou dizendo aqui? Quanto mais eu corro, mais distância eu percorro. Então, eu estou dizendo que o tempo de corrida é diretamente proporcional à distância percorrida. Ou seja, quanto mais eu corro, mais distância eu percorro. Por que eu estou falando isso? Porque tem o contrário, ó. Vamos lá, ó. Inversamente proporcional. Como funciona isso, Arthur? Ou seja, eu tenho um carro e eu estou correndo. Quanto mais eu corro com o meu carro, menos combustível eu tenho nele, porque o carro ele usa o combustível para correr. Ou seja, eu posso dizer que correr com o meu carro é inversamente proporcional a ter combustível no meu carro. Então, quando uma coisa aumenta, a outra diminui. E isso é inversamente proporcional. E quando eu falo de diretamente, que é o anterior, quando uma coisa aumenta, a outra aumenta junto. Vamos rebobinar? Diretamente proporcional. Quando uma coisa acontece, a outra também acontece no mesmo sentido. Inversamente proporcional. Quando uma coisa acontece, a outra acontece no sentido contrário. Eu falo porque a gente vai ter algumas tabelinhas ali, alguns detalhinhos que vão falar de diretamente e inversamente. Acho que questão de física, multiplicação é mais clichê, tá? Então, a aula de matemática é só isso. Grava bem a questão do diretamente e do inversamente. O resto a gente dá um jeitinho, beleza? Até a próxima aula.